Um pouco estranha essa história de, de eventualmente, na, na passada da fala dos mandamentos ali, né? E o pessoal daí me ataca e daí dizem que eu preciso fazer isso, depois dizem, não, isso aqui é colocar as pessoas em risco e tal, como se isso fosse uma liberação. Ali, como se as pessoas estivessem me salvando ali, de não precisar fazer a pregação dos mandamentos. Mas essa é a parte estranha, porque como é que vocês estão me salvando se vocês não sabem se eu iria retornar mais vezes na igreja para tentar fazer a pregação? Mas vocês não sabiam disso. Você não sabe se eu iria retornar. Aliás, se eu não fosse atacado, eu, eu, eu retornaria. Se eu não fosse atacado, é bem possível que eu retornaria. Então, como assim vocês me liberaram? Mas é uma coisa que eu faria se eu não fosse atacado. Em 2022, no caso. Né? Então tá estranha essa asserção aí, né? Essa assertiva. Não acho que vocês me salvaram. Segundo, então, mas é o que eu estou dizendo, mesmo que vocês tivessem o objetivo de me salvar, se vocês quisessem mesmo que eu falasse dos mandamentos, vocês não teriam falado nada contra mim para impedir, mesmo que seja, entre aspas, para me salvar. Vocês não teriam feito isso. Vocês teriam deixado a acusação continuar contra mim para que eventualmente eu fizesse a pregação dos mandamentos. Então, acho que isso é a questão. Para mim, está mostrando que vocês não querem que eu seja feito. E outra, eu não entendi muito como é que vocês ainda. Porque não houve nenhum argumento contrário à questão do fato da igreja não querer. E como depois esse ataque foi pelo ocultismo, e é o que a Bíblia diz, essa questão de dizer que não precisa e tal, como isso foi feito pelo ocultismo, dizendo que não queria que a pregação fosse feita porque geraria risco, porque. Opa, segurando aqui. Como ele, segurei o celular. Como eles disseram que haveria risco no negócio, então haveria. Isso foi o ocultismo. Então, me parecia que é o ocultismo junto à igreja desde o começo, na verdade. O fato deles não terem feito a substituição no ministério, a minha substituição, substituir eu, né, por outra pessoa. Substituir a mim por outra pessoa. Como eles não fizeram, para mim, a igreja e o ocultismo não queriam que as pregações fossem feitas. Depois eu não entendi por que eles acusaram. E tendo acusado, eu não entendi por que eles não conseguiram superar, não conseguiram não entendi por que eles não demonstraram nenhum argumento contra a questão de que eles não queriam. Eles não provaram que eles queriam que a pregação fosse feita. Até porque eles tinham a questão da substituição, eles pularam esse argumento e jogaram para debaixo do pano. Continuaram lançando a responsabilidade sobre mim que não era existente. Não há responsabilidade de uma coisa que eles não querem que seja feita. Não tem nada de vinho aqui, estou falando o que é a realidade. Primeiro ponto. Segundo ponto. Mesmo assim, vou lá fazer a pregação em 2022. Pode pesar a responsabilidade só para maternidade espiritual, porque daí não vale contrato. Porque daí, por maternidade, dependeria de mim. E aí pode ser que não dependesse desse contrato. É uma coisa que eu descobri depois, eu nem poderia ser acusado, na verdade. Não faria sentido. Não tem sentido. Porque uma maternidade espiritual você fala, mesmo que não seja emergencial, mas sou eu que decido. Agora, se não há maternidade espiritual, depende do que a igreja eventualmente quer. E o próprio ocultismo disse que não queria, e me parece que o ocultismo tinha dito isso desde antes, de maneira implícita, né? Não fazendo a substituição. Depois eles dizem que eu estaria colocando em risco. Não, mas nós fizemos isso para liberar você de alguma forma. Essa é a parte esquisita. Mas se fosse para me liberar, como que vocês iam estar me liberando se eventualmente eu iria retornar nas outras semanas para fazer a pregação? Se eu não fosse atacado. Ou seja, não tem sentido. Vocês estão me liberando, mas é uma coisa que eu faria. Fiz em 2023, outros momentos em 2022. Eu fiz na rua, fiz na igreja. Mas então, como que. Então, justamente, quando eu retorno em 2023, prova que vocês não me liberaram. Porque eu retornaria. Né? Então, essa é a questão. Só que daí eu me senti mal, mas aí foi outra coisa. Mas eu não tinha. Aí tá, isso que eu estou dizendo. 2023 prova a não liberação vamos dizer, do ocultismo. O ocultismo não me liberou, na verdade. Porque eu voltei a fazer. Então, aí eu consigo fazer o resgate, na verdade. Porque senão eu não teria voltado. Na hipótese de não ser atacado, eu também não precisaria dessa liberação. Me liberaram de fazer a pregação dos mandamentos. Mas eu não precisava disso. Eu iria voltar. Se eu não fosse atacado, eu iria voltar. Haveria outra tentativa. Então como é que vocês me liberaram se eu ia tentar de novo? Então não tem sentido. É uma coisa que eu poderia fazer. Então não tem como ter havido liberação da parte de vocês não salvaram. 2023 prova isso também. Só um complemento nessa questão de 2023. Não, depois eu percebi, eu imaginava antes que havia a possibilidade que o ocultismo tivesse com a igreja só para me acusar da fala dos mandamentos, mas eles não queriam que fosse feito, só para testar se eventualmente eu faria. Eles não queriam que essa pregação fosse feita, eu já desconfiava isso desde o começo. Só que em 2023 eu passo a pensar assim, poxa, mas espera aí, eu acho que o ataque que eu recebi no ônibus em 2022 também foi do ocultismo, não foi da igreja.
E aí que tá, isso foi confirmado. Então aí que tá, o ocultismo prova ali que eles não queriam que a pregação fosse feita. Ah, mas nós fizemos isso para te liberar, Alex. Mentira, eu ia fazer a pregação depois. Se eu não fosse atacado, eu voltaria em 2022, na semana seguinte. Ou mesmo ali, o que acabou sendo provado em 2023, eu voltei a fazer a pregação. Então como é que eu fui liberada por você? De fazer a pregação, quando eu volto depois fazer a pregação. Na igreja. Quer dizer, não tem, cara. É ridículo.